pronto. Então vamos lá, o primeiro problema aqui que nós vamos tratar, primeiro caso prático aqui de direito civil, de direito imobiliário. Antônio e Carla adquiriram um imóvel através de instrumento particular de um casal amigo que tinha um financiamento imobiliário. Infelizmente, em época de pandemia, o casal que vendeu o imóvel através de instrumento particular não conseguiu pagar o financiamento, as parcelas, mesmo com uma ação revisional de financiamento imobiliário. Dessa situação, o terceiro casal arrematou um bem em asta pública. Após a arrematação, o casal procurou um advogado que distribuiu uma ação de missão de posse, o que pode ser feito para ajudar o casal que comprou o imóvel através do instrumento particular. Então veja aqui, nesse exemplo aqui, nós temos 3 casais, né? Primeiro é o Antônio e a Carla, que adquiriram um imóvel através do instrumento particular. Português claro, contrato de gaveta. Não fala assim, professor Júlio, que eu fico chateado, fico magoado, não tem que ficar não. A verdade tem que ser falada. Contrato de gaveta é contrato de gaveta, é instrumento particular. Não interessa o título do contrato, se é contrato preliminar, facultativo, pré-contrato, compromisso, compra e venda, promessa, cessão de direitos possessórios e afins, cessão de direitos hereditários. Se eu não fiz através da escritura pública, e quem diz isso? É o artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita obrigatoriamente por escritura pública. Se eu não fiz escritura pública, desrespeitando o Código Civil, né, então eu não vou conseguir registrar, porque cartório nenhum vai registrar se não cumprir esse requisito, eu fiz um contrato de gaveta. Não tem meio buraco. Então o casal Antônio e Carla adquiriram através de contrato de gaveta a posse do bem. Porque foi instrumento particular, e do instrumento particular é a única coisa que eu vou adquirir a posse. Infelizmente, em época de pandemia, o casal que vendeu para eles, para o Antônio e para a Carla, então anota aí, Antônio e Carla é adquirente através de contrato de gaveta. Esse casal que vendeu para eles, né, que venderam para eles, não conseguiram pagar o financiamento imobiliário. E tem uma ação em andamento de revisional. Eu sou muito prático, você sabe disso. Você que está assistindo as minhas aulas, você sabe que eu falo a verdade, eu sou transparente, comigo não tem mimimi, né? Aqui não tem achismo. A gente vive o direito civil, a gente vive a advocacia imobiliária. O professor dá aula todo dia, mas eu sou advogado todo dia, toda hora. Eu falo que eu sou uma advogado de essência, de alma. Então, o que eu levo para as aulas é a advocacia prática. Então, eu nunca vou trazer situações que eu acho, não tem acho, é certeza. Hoje em dia, a ação revisional, apesar das televisões, né, várias TVs gospels, rádio, né, fica fazendo propaganda, ligue para nós, juros abusivos, vamos reduzir os juros abusivos do seu carro, do seu cartão de crédito, do seu empréstimo, da sua casa. Desculpa, é golpe, é estelionato. Não existe, infelizmente, os juros abusivos existem no Brasil. Claro que existe, juros abusivos, taxas abusivas. Só que o Banco Central que dita a regra. E o Judiciário, infelizmente, tem ficado tem entendido contrariamente às decisões do Banco Central. Se você pesquisar, pesquisa na jurisprudência para você ver que o professor está falando a verdade. De cada 10 revisionais, principalmente de financiamento imobiliário, você vai me desculpar, 9 pessoas vão perder a ação. Essas ações vão ser improcedentes. Porque o judiciário criou uma barreira protetora. O judiciário se blindou. Se o judiciário deixasse qualquer cidadão brasileiro ingressar com uma revisional e ganhar a ação com facilidade, pouco tempo, liminar, tutela antecipada, você imagina o número de ações que iriam bater na porta do Poder Judiciário. Porque o brasileiro compra carro financiado, é do brasileiro. Só não compra carro financiado se não conseguir, se o banco não autorizar. O brasileiro compra imóvel financiado. Então, a população brasileira que possui financiamento com instituições financeiras é gigantesca. Então, se fosse fácil ganhar ação revisional, todo mundo ingressaria com ação. Por outro lado, o judiciário, o que o judiciário fez? O judiciário blindou. O judiciário fez assim com a mão e falou assim, opa, peraí, você assinou um contrato de financiamento imobiliário? Agora você vem falar com juros abusivos? Não, você sabia o que você assinou. Isso acontece de forma majoritária em primeiro grau, juízes, segundo grau, desembargadores, terceiro grau, ministros. Eu vou ser muito sincero com você.
Sabe qual que é a chance de você ganhar uma ação revisional de financiamento imobiliário hoje no Brasil? Hoje, tá? As coisas podem mudar. Ela é de 2%, de 2 a 3%. Professor, mas você não faz ação revisional? Eu faço. Eu explico isso para o meu cliente. Se mesmo assim ele quer tentar, porque confia nas minhas teses, eu vou fazer o melhor do mundo. Eu vou tentar ganhar. Se é o que ele quer, eu vou fazer de tudo. Vou usar jurisprudência nova, julgados novos, enunciados, o próprio Banco Central. Mas hoje, nesse momento, as decisões demonstram isso. A jurisprudência demonstra isso. Porque nós vivemos um momento que a demanda de ações é muito grande e o judiciário quer se defender. E como que o judiciário se defende? Fazendo isso. Criando uma barreira protetora. Criando uma jurisprudência forte. Então, cuidado. Você que é advogado, você que é advogada que está assistindo a nossa aula de pós-graduação, cuidado. Pense 2 vezes antes de vender para o seu cliente uma revisional. É a vida dele que está em jogo. É o seu nome que está em jogo. O seu nome, doutora. O seu nome, doutora. Você não pode brincar com a vida de ninguém. Professor Júlio, então peraí, quando o cliente bate na minha porta, no meu escritório, eu não vou vender uma revisional? Não, você pode até explicar que a revisional, no cenário correto, no mundo ideal, transparente, de boa fé, era ação para ganhar. Porque se existe juros abusivos, se o perito apontou que tem juros abusivos, se um economista apontou, um contador, é uma ação. Era chamada causa-ganha, mas não é assim. Não é assim. Porque o judiciário tem batido sim nessa tecla que você assinou e você sabia o que estava assinando. Então não vem chorar agora no meu ombro. Então cuidado, tá? Eu peço muita atenção em relação a isso. Não saia distribuindo ações revisionais. E aí eu sempre explico para os nossos clientes, e isso você aprendeu nas aulas das ações revisionais, né? As ações de juros abusivos. Existem outros caminhos. Antes de fazer qualquer ação, explica para o seu cliente a possibilidade de fazer um aporte. O que é um aporte? Está devendo 500 mil. Ele recebeu uma herança, uma casa, vendeu um carro, vai lá e faz um aporte para diminuir o valor da parcela. O aporte é pagar parte da dívida. Quitar a dívida, nem se fala, né? Se for possível, claro. A portabilidade. O que é a portabilidade, professor Júlio? Banco com banco. Quando eu troco de banco, saio de um banco e vou para outro banco, portabilidade. A portabilidade é uma forma de você reduzir os juros, a prestação, o valor da parcela. Cuidado. Quando eu falo de construtora ou incorporadora para banco, é conversão, tá, gente? Conversão. O nome correto é conversão. Então, é assim que eu vou, de fato, ajudar meu cliente. Talvez ele consiga, com essa orientação, resolver. Mesmo porque quem procura um escritório de advocacia, quem procura um advogado, numa situação, numa iminência de não pagar o financiamento imobiliário, ou já não está pagando mais, está na situação de anormalidade, seria uma judiação você vender algo que não existe, algo que você sabe que a chance de dar errado é muito grande. Essa pessoa vai gastar mais ainda com honorários advocatícios, custos processuais, e você sabe, né? Se perder em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, a chance de uma sucumbência de 20% é absurda, né? Então você pode acabar com essa família financeiramente falando. Então, o que eu procuro fazer? Sempre oriente em relação a resolver isso de outra forma. Se realmente o único meio é judicial, então fale da revisional, aí é a conta em risco, pelo menos você falou o risco da cirurgia, assim como o médico teria falado, mas explique para o seu cliente que existem outras demandas, como a ação de perdas e danos, não orientaria a fazer, porque o dano moral no Brasil é muito baixo, uma ação de exigir contas, quando o banco, a instituição financeira, a incorporadora se nega a entregar demonstrativo de pagamento, informações, e talvez a ação de rescisão de contrato. Hoje, atualmente, uma ação que a chance de êxito é maior é a ação de rescisão de contrato. Aí você vai falar, professor Júlio, mas a ação de rescisão de contrato, o meu cliente vai dar 2 passos para trás. Não, ele pode até dar 2 passos para trás, mas talvez ele dê 5 para frente, 10 passos para frente. Por quê? Porque a ação de rescisão de contrato, por mais que ele tenha que sair do bem, da posse do bem, mas ele vai começar a vida dele de novo. O casal, a família, vai se livrar da prestação, que ele não está mais conseguindo pagar. Né? Esse imóvel vai a leilão. Eu costumo dizer, você quer perder esse imóvel indo para leilão, você passando vergonha, tendo que pagar sucumbência da ação de emissão da posse, se alguém fizer, ou você quer sair numa boa, sem sucumbência? Você quer sair por cima, pela porta da frente. E qual que é a forma de sair pela porta da frente, aquele que tem um financiamento imobiliário hoje? A melhor forma de sair pela porta da frente, aquele que tem um financiamento imobiliário hoje, é sim a ação de rescisão de contrato.
Inclusive, a chance de êxito numa tutela antecipada, numa liminar, é muito maior. É claro que em algum momento você, o seu cliente, vai ter que devolver o imóvel, mas você vai receber os valores pagos, corrigidos, 70%, 80%. Nós temos decisões nesse sentido, decisões até contrárias à lei do distrato. Nós sabemos que no Brasil tem uma lei que fala que é tanto, mas o judiciário tem a jurisprudência. Às vezes o judiciário não segue a jurisprudência. Então, muito cuidado, tá? Quando você é procurado para fazer uma ação, para dar um parecer, né, uma consulta a respeito de um financiamento imobiliário, oriente seu cliente. Além do aporte, a conversão, a portabilidade, a tentativa de uma audiência de conciliação através de uma ação chamada notificação judicial. Aí você pode marcar uma audiência de conciliação chamando o banco para conversar, uma ação de exigir contas, aí já entrando na esfera judicial, uma ação de rescisão de contrato. Cuidado, você explicando as ferramentas para o seu cliente, você demonstra domínio, você conhece o assunto, demonstra transparência e boa-fé. E aí o seu cliente vai escolher, com base no seu parecer. Mas nunca, jamais faça isso. De vender que a ação revisional é uma ação ganha, é causa ganha, é ação rápida. Não é ação rápida. A ação revisional é uma ação que vai demorar, em média, 3 anos. Seu cliente não está conseguindo pagar hoje, ele está na iminência de deixar de pagar. Isso se ele já não te procurou com as parcelas em atraso e você vai vender isso para ele, não é justo, não é correto, não é humano, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, importante aqui, eu aprofundei esse assunto porque é um assunto que nós precisamos que você entenda muito bem, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Então, nesse problema, nesse caso prático, nós temos aqui o Antônio e a Carla que adquiriram o imóvel através do instrumento. Eles, no nosso exemplo prático, são os nossos clientes. Nós vamos enxergar o lado deles, tá? Nós falamos aqui do casal que vendeu, porque o problema aqui prático, é a vida real, no caso do escritório do professor, informou que o casal que vendeu a posse tinha uma ação revisional em andamento. E aí nós aprofundamos o assunto a respeito da ação revisional. E olha que interessante. Esse casal que vendeu tinha uma ação revisional, mas não deu em nada, igual eu falei, caiu na normalidade. O banco, ele Estou tomando cuidado com as palavras aqui, né? O banco é terrível. O banco mandou a leilão, o imóvel é do banco, mandou a leilão, a asta pública. Alguém arrematou. Esse casal que está aqui na posse do imóvel, através do contratinho de gaveta, está feliz, alegre, saltitante, achando que tudo está correndo bem, achando que o casal que vendeu está pagando o financiamento imobiliário em dia, acreditando na honestidade, né, acreditando na transparência, mas o casal não teve como pagar. E aí, certo dia, chega o oficial de justiça, ou alguém tirando foto do imóvel, acontece muito, né? Alguém querendo entrar no imóvel para ver o imóvel, cai a ficha, que o imóvel foi a leilão, asta pública, extrajudicial, leilão extrajudicial, e alguém já arrematou o imóvel, Aí a pergunta é, professor Júlio, o que fazer nessa hora? Lembrando que o nosso cliente é quem? É o casal que comprou através do contrato de gaveta. Ah, professor Júlio, mas não é correto comprar um imóvel desta forma. Ah, professor Júlio, o correto é fazer due diligência. Ok, nós sabemos disso, mas o nosso cliente não sabe. E o nosso cliente, quando nos procura, ele não quer que você dê dura nele, chame a atenção dele. Ele quer respostas, ele quer alternativas. Se for para escutar que não dá para fazer nada, então vamos mudar de profissão. Não é isso, gente? Vamos mudar de profissão. Não pode ser assim. Mesma coisa você procurar um médico, olha, não tem jeito. Não, tem que alguma coisa para estagnar a enfermidade, não é isso? E o advogado também. Tem que ter uma luz no fim do túnel. Por mais que a chance seja mínima, mas tem que ter. Então vamos lá, o que nós podemos fazer para ajudar o nosso cliente? Esse problema deixa muito claro. Após a arrematação, o casal procurou um advogado que distribuiu uma ação de missão na posse. Ou seja, esse casal foi citado para fazer a contestação, a defesa. Na pior das hipóteses, esse casal foi citado já com uma decisão, a liminar. Se tem liminar de desocupação, qual que é a saída? Agravo do instrumento. Agravo do instrumento. Correto? Se não tem essa liminar, a liminar foi improcedente, foi indeferida, aí dá para fazer a defesa, a contestação. Professor, não seria o caso de embargos de terceiro? Não. Não, porque aqui nós estamos falando de uma situação onde já existe ação de missão de posse. Quero lembrar você que o embargo de terceiro deve ser utilizado, sim, em uma situação que eu descobri o processo entre autor e réu, exequente e executado. Então, eu sou o terceiro, eu ou nós somos os terceiros e vamos entrar no processo para se defender. Aqui não. Aqui o casal foi citado na emissão de posse.
E a emissão de posse, professor, a emissão de posse é contra a pessoa? Não, a emissão de posse é para desocupar o imóvel, não vai nessa aqui achando que a emissão de posse é contra quem perdeu o imóvel executado. Não, não pensa assim, não, está errado. Vai ocorrer a desocupação. Então, nesse caso, eu poderia sim fazer a defesa e o agravo se a decisão foi procedente da liminar, e a tese que eu usaria é a tese do terceiro. Não a ação de embargo do terceiro, mas eu usaria a tese que eu tenho a posse e que eu sou um terceiro. Eu usaria, sim, a tese do 492 da quinta jornada de direito civil, que a posse é um direito sui generis. Eu, nesse caso, também orientaria também distribuir uma ação de usucapião, se possível, claro, analisando o caso concreto, a posse, inclusive. Lembrando que hoje nós temos a soma de posse e temos a posse complementar, porque seria uma forma de eu conseguir provar a posse também. Não é todo juiz que pensa assim, mas muitos juízes, em alguns casos, nós temos decisões assim, inclusive no escritório, que o judiciário suspendeu a emissão até que o usucapião fosse julgado, tá? Mas há casos e casos, não é a grande maioria, mas essa seria a linha de defesa, a linha para tentar fazer com que a parte contrária talvez pensasse no eventual acordo. Caso muito difícil, muito complicado, caso fácil do advogado errar ação, muita gente aqui pensaria no embargos, por isso foi proposital esse exemplo, não é caso de embargos de terceiro que nós estudamos nas aulas anteriores, não é. E aqui, né, não tem muito o que fazer senão ganhar tempo, mas é uma situação difícil. Então, o que nós poderíamos fazer aqui, então, professor, diante da distribuição de uma ação de emissão da posse? Fazer a defesa, a contestação. Se saiu a liminar, agrava o instrumento. Não, professor, juro, meu cliente, o casal Tony e Carla, ficou sabendo que foi arrematado e entrou no site TJ e viu que foi uma ação de emissão da posse distribuída, mesmo porque eles foram notificados, mas não foram citados ainda. Então, faça a distribuição do usucapião, sim, né? Faça a distribuição do usucapião e vou trabalhar também pensando com embargos, mas a defesa eu tenho que fazer, tá? Se já ocorreu a citação, eu vou pensar na contestação, tá? Então, ponto importante, exemplo interessante aqui. Legal, né, gente? Esse exemplo prático eu sempre falo para você, né? É muito interessante porque a gente acaba aprendendo de verdade na prática. Faz toda a diferença.